Esse é um vídeo sobre as possíveis relações entre os temas corpo e arte, normalmente dado para o sexto ano do ensino fundamental. Até o ano passado eu usava esse livro aqui, o Mosaico, e vou falar um pouquinho então sobre essas possíveis relações de temas, que leva a um super tema, que é a identidade do ser humano. O corpo, quando a gente pensa na arte, de repente é muito mais lembrado através da expressão dos movimentos, como a dança contemporânea, a dança folclórica, a dança de rua e etc. Ou o teatro, quando a gente pensa nos atores, ali os artistas estão na frente da gente, né? Ou na TV, quando a coisa é gravada, ou nos filmes. Mas nas artes visuais, a relação corpo e arte se dá muito através da performance, que usa o corpo do artista, a presença do artista. Às vezes ele delega essa presença para outras pessoas, ele usa outros corpos para fazer essas performances, que são ações com intuito artístico que estão no limiar, que não são teatro, não são dança, e aí depende de cada proposição de cada artista, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. O tema O Corpo e a Arte tem dentro dele vários outros subtemas. Por exemplo, o tema da beleza. A beleza é um tema muito espinhoso porque ele fala de também culturas impostas por outros povos. Então, de repente, um povo impõe o seu tipo físico como o padrão de beleza para outros povos que ele domina. E isso também essa diversidade étnica não é bem valorizada nesses casos. E às vezes a gente traz isso historicamente, né? Num país como o Brasil, às vezes a beleza branca é a mais valorizada, que não faz o menor sentido, né? Então é um aspecto muito difícil de ser pensado, porque mexe com essas solidificações culturais, mas aos poucos, com o tempo vai passando, as coisas vão mudando. A beleza é um desses tópicos, entre o corpo e a arte. O afeto é um outro deles. Quando, por exemplo, o Rafael pinta a Maria com seu filho, né? Percebe-se uma relação de afeto entre seres humanos. Isso fica bem claro aqui, né? E também a religiosidade é uma espécie de afeto, né? E esse é um outro tópico possível entre arte e corpo, o afeto, né? A anatomia, a parte da biologia, também é um tema muito interessante, né? É um corpo dentro do nosso corpo, um corpo que a gente não conhece, não está acostumado a ver os órgãos. E aqui tem um trabalho do Damien Hirst, que é um tipo desses bonecos para a gente estudar a anatomia, só que gigante, né? Então, o corpo humano gigante também traz uma estranheza e traz uma coisa mítica, né? A imagem do gigante e etc. Outro tópico, subtópico será que o corpo pensa? O corpo tem ancestralidade? O que a gente traz no nosso corpo? Quando se está aprendendo um instrumento musical, por exemplo, eu acho que isso fica um pouco mais claro. Quando você está tocando uma música e você não presta muita atenção no que sua mão está fazendo, e você sabe os acordes, por exemplo, a posição das mãos, e ela vai para uma posição certa sem você ter uma consciência plena daquilo. Então essa é uma das perguntas. Será que o corpo pensa? Será que o corpo sabe de coisas que a gente não consegue verbalizar ou não consegue entender muito racionalmente, claramente? Ou a gente consegue, mas a partir de um estudo mais profundo, né?
Outro tópico é o movimento. O corpo se movimenta. E ele se movimenta e ele transforma coisas, né? Talvez uma das diferenças entre os seres humanos e os animais, são o movimento que o ser humano faz e que leva a transformações, que faz trabalhos. O ser humano trabalha e ele, trabalhando, modifica a natureza. A arte é um trabalho, né? É um trabalho que modifica a natureza também. E por isso que nós dominamos o planeta, né? Nós temos construções, nós temos casas e prédios e comércios e tudo mais, diferente dos gatos, dos cachorros, que fazem movimentos, mas que não levam a essa transformação da natureza. Então, é outro subtópico. A saúde do corpo agora é muito pensada nesse momento de coronavírus, né? Como que a gente cuida do nosso corpo, como que o corpo ele tem saúde, tem corpos que têm mais saúde do que outros corpos, e isso pode levar a, por exemplo, ao tema do esporte, né? O esporte é muito ligado à saúde, mas o esporte competitivo também desgasta o corpo. O esporte de alto rendimento também faz com que atletas se aposentem muito cedo. Então, o esporte pode ser um outro tipo de relação do corpo com o movimento, né? E isso tudo leva também ao tema da consciência. A gente tem consciência do nosso corpo, como que o nosso corpo se dá no mundo. E o equilíbrio, a questão do equilíbrio. Aqui tem uma foto do equilibrista, do Philippe Petit, andando entre as Torres Gêmeas, quando existiam, né, nos Estados Unidos, e sob um fio muito pequeno, né, com uma barra segurando. Tem um documentário muito legal dessa ação que ele fez, que foi uma ação clandestina, né, ele não teve autorização para fazer isso, e o filme narra essa saga, é muito legal, quem puder ver. Então, tem esses temas do equilíbrio, da consciência do corpo, né? Não só uma consciência racional, mas uma consciência do corpo, saber onde o corpo está e tudo mais. E o tema da diferença dos corpos. Que incrível, né? Nós somos diferentes e temos corpos diferentes. Pessoas mais altas, mais baixas, mais gordas, mais magras. E aqui, por exemplo, tem uma fotografia da Diane Arbus, que fotografou pessoas com síndrome de Down. E essa diferença é muito interessante, né? Os corpos humanos são diferentes. E tem composições e tem coisas básicas, né? Temos olhos, nariz, mas são narizes e olhos e rostos diferentes. O corpo ama, aquela questão, né? Existe atração física ou atração racional, né? Quando a gente gosta de uma pessoa apenas fisicamente, existe isso? É uma questão, né? Será que a gente está pensando, quando a gente vê uma pessoa que a gente acha bonita, o nosso colega também acha bonita? Ou acha atraente? Será que aquela pessoa é atraente para todo mundo? Existe uma pressão para você ser atraente para todo mundo? Será? Eu acho que sim, né? Bom, mas isso também leva a outras questões culturais, de marketing, de propaganda. A gente vê as propagandas das revistas, as pessoas na TV e etc. Bom, mais um tema, né, sobre arte e o corpo. Para a gente pensar também que o corpo também é muito explorado, né, de forma aparentemente artística. Às vezes sim, às vezes nem tanto. Às vezes é para vender um produto. E o corpo tem um som, né? Eu estou falando agora, sai um som da minha boca, e às vezes se eu bato palma, sai um som, se eu bato no meu corpo, sai um som. Tem um grupo muito legal, que é o Barbatux, que usa som para fazer música, né? O som do corpo, aliás, né? Para fazer música,
e você vai percebendo quantas sonoridades possíveis tem no corpo quando você bate no peito, bate na barriga, bate nos braços e assim por diante. É muito legal quem quiser ver, quem puder ver também os barbatuques. E claro, nossas tradições indígenas, né? O corpo, a memória da música, você tem que memorizar a música, as tradições musicais indígenas que a gente tem, africanas também, que são a base da nossa cultura, né? Então, é mais uma dessas questões do corpo e da arte. O gesto, o gestual. O gestual também seria uma maneira do corpo pensar. Eu estou fazendo um certo gestual aqui, eu não sei exatamente como que eu comecei a desenvolver esse gestual racionalmente, mas ele tem certa relação com a minha identidade, com o que eu sou e como eu vivo. Isso a gente pode ver. Todos os nossos colegas andam igual? Como é que eles andam, né? Como é que eles caminham? Às vezes a gente vai desenvolvendo um tipo de caminhada diferente, um tipo de maneira de falar diferente. Algumas pessoas falam mais alto, outras falam mais baixo, outras são expansivas, gostam de falar com a mão, outros gostam de cutucar, né? Outras gostam de abraçar e assim por diante. O gestual do corpo é uma das possibilidades. E a morte do corpo, que às vezes pode ser um tema muito misterioso, muito tabu, né? A gente morre, mas é um tema impossível de você fugir. As pessoas morrem, o corpo se transforma e o corpo envelhece. E eu acho que isso pode ser muito bom. A gente pode tirar esse tema, essa negatividade do envelhecimento, por exemplo, ou dessa tentativa de tentar esconder a morte de qualquer maneira, né? A gente morre e precisa encarar isso, né? Então, encarar isso talvez vivendo de uma maneira interessante, né? Fazendo uso do nosso corpo de uma maneira interessante. E essa é uma introdução para a gente pensar maneiras de como a arte utiliza o corpo como forma de expressão e como forma de colocar para fora aqueles anseios pessoais, íntimos, isso através das artes visuais, que eu vou falar um pouquinho mais depois, né? Sem entrar muito na coisa da dança ou do teatro, porque não são exatamente os focos aqui das artes plásticas, né? Apesar de serem coisas maravilhosas, né? Mas eu não tenho conhecimento exatamente sobre isso. Então essa é uma introdução sobre arte e o corpo.